Muito boa tarde a todos. Eu cheguei, a minha saúde ficou para trás. Gente, que loucura. Tô desde manhã. Eu passei a madrugada tossindo. E tô desde manhã falando e tossindo. Tô aqui, ó, com pastilha, água, spray. Ai, gente, que horror. Eu tô naquele ponto que eu nem sei se vale a pena consultar, que eu acho que eles vão me falar pra fazer o que eu já tô fazendo, que é inalação, limpeza com sorinho fisiológico no nariz. Ai, que saco, viu? Eu tomei a vacina da gripe, mas acho que eu tomei a da influenza e acho que eu tô com alguma outra variante. Thaís, bem-vinda. Tudo bem? Bem-vinda no Instagram. Ai, vamos lá. Não adianta ficar se queixando, né? Vamos fazer as coisas acontecerem, mas eu não vejo a hora de passar esse meu resfriado maluco aqui. Vambora. Estamos na nossa 23ª temporada. Vou ter que dar umas paradas pra tossir, tá? E tomar água. Estamos na nossa 23ª temporada falando sobre aplicação prática de inteligência artificial. E tá bem prática mesmo, tá? Essa temporada. Tô entregando tudo pra vocês. Estamos quebrando tudo. Aplicação prática com o link do que vocês têm que acessar, como é que faz o passo a passo. Tem uns negócios que eu tenho feito passo a passo. Eu sempre falo que é 15 minutos, tenho dado meia hora de live todo dia. Porque daí eu fico dando os detalhes pra vocês. Mas amanhã vocês não me deixem ficar muito, que amanhã eu tenho aula de italiano. Não posso ficar muito amanhã. Vambora. Olha, Raul, que bom te ver aqui. Seja bem-vindo assistindo do voo. Assim que eu gosto. Amei. Muito bom te ver aqui. Seja bem-vindo. Vamos lá. Vamos para nossa... Não sei que episódio deu hoje. 6, 7, 8, 9. Nono episódio hoje. Falamos já que agora nessa segunda parte, Bibi, Muri, Rafa, bem-vindos. Nessa segunda parte, eu tô falando sobre carreiras especificamente. Então, eu falei para vocês na sexta sobre RH. Aí, na segunda, eu falei sobre marketing. Terça, vendas. Ontem foi Customer Success e Customer Experience. E hoje eu vou falar de dados e analytics, que aí eu tô no meu campinho. Ah, me mandou, Muri, eu vou olhar. Onde é que me mandou no LinkedIn? Eu e o Muri, a gente tava se falando, né, Muri, num dos episódios anteriores aí, que eu tava falando que eu acho a Alexa meio burrinha. Ai, pobrezinha, né? Ela é meio limitada intelectualmente, e eu queria que ela fizesse mais coisas por mim, e ela não consegue. Daí eu falo, Alexa, não sei o que. Ah, no Insta, vou olhar. E ela fala, ai, desculpa, eu não entendi, sei lá como é que é, tem uma mensagenzinha padrão, né? Boa tarde, Will. Bora, Gabi, bem-vinda. Vou olhar, Muri, obrigada. Hoje, sabe que eu pensei nisso hoje de manhã? Que eu tava vendo fui comprar um livro na Amazon. Mais um, meu Deus do céu. E daí eu tava vendo que lançou uma Alexa nova. Vocês viram? Uma Echo Dot, né? Echo Dot Max, eu acho, uma coisa assim. Eu pensei, esse modelo eu não tenho ainda. Essa cor de gato eu ainda não tenho. E aí lembrei da nossa conversa. A gente tava conectado. Patrícia, bem-vinda no Insta. Pessoal do LinkedIn, não vejo vocês. Se vocês quiserem me mandar um oi, Mari, tudo bem? Boa tarde. Eu gosto. Nos comentários, tá? Que daí eu sei quem é que tá aí. Mas se não quiser também, não tem problema. Vambora? Dados e analytics, o que muda para analistas. Inclusive, hoje de manhã eu botei nos stories do Instagram, que eu tô com vocês no Instagram, mariana.gaida. Eu coloquei lá um monte de dica para quem trabalha com dados, curso gratuito da USP, um monte de coisa legal. Dê uma olhada lá. Primeira dica pra gente começar. Use inteligência artificial para explorar bases sem SQL avançado. Ah, vamos falar sobre isso? Acho que em dezembro eu falei com vocês sobre banco de dados, tá? Que eu fiz uma temporada só sobre tecnologia. Eu brinquei que era tecnologia for dummies. Tecnologia para quem não é de tecnologia. Então eu devo ter falado umas 2 ou 6 coisas erradas, mas eu acho que eu consegui navegar bem. A gente falou sobre linguagem de programação, etc e tal. O que é um banco de dados SQL?
ou também chamado de banco de dados relacional. São sistemas que armazenam dados em tabelas estruturadas em linhas e colunas. Utilizam a linguagem SQL, que funciona como um idioma padrão, desculpa, para criar, consultar, atualizar e organizar essas informações. A gente falou sobre banco de dados relacional recentemente, que eu expliquei, alguém perguntou para mim se eu falei da Snowflake, e alguém perguntou para mim se a Snowflake era para fazer gestão de dados tipo banco, tipo SQL. E eu expliquei que também faz, que a Snowflake também gerencia dados, eu vou usar esse nome, tá? Que estão numa arquitetura de dados não sequencial. Então é isso que vocês têm que entender. A diferença do banco de dados relacional e de um outro banco de dados não relacional é que o banco de dados relacional tem linhas e colunas. Tipo cadastro de funcionário para nós aqui. Tem o nome, CPF, o cargo, o salário, em que área a pessoa trabalha, endereço, o nome do cônjuge, se tem filho, se não tem, nome do pai, da mãe, RG, CPF, já falei. Entenderam? Isso é um banco de dados relacional. Tem colunas com as informações e tem linhas que se relacionam com essas colunas. Beleza? O que é um banco de dados não sequencial? Ele fala aqui mais coisas, ó. Vou falar. Principais conceitos. Tabela. É onde os dados são armazenados, compostas por colunas, que são os atributos, e linhas, que são os registros, tá? Então, nome, CPF, cargo, não sei o que, são os atributos. E as linhas são todos os registros que fazem parte daquele banco. Qual é o relacionamento? Por que se chama relacional? Porque ele permite conectar dados de diferentes tabelas por meio de chaves primárias e estrangeiras. Quem já usou Excel e usou o PROC-V sabe como é que funciona. No PROC-V tu coloca assim, ó. Se na próxima, tu bota uma fórmula. Se na coluna anterior estava escrito esse CPF, nessa célula eu vou retornar o nome da pessoa daquele CPF. Aonde que ele faz a busca? Numa matriz que tem o CPF, o nome e todo o resto, tá? O CPF ele vem sendo usado cada vez mais como um campo validador, tá? Então é o CPF que valida o resto das informações. Então a fórmula do PROC-V busca lá na base, a partir do CPF, e retorna uma informação que está de acordo com aquela célula ali do CPF, tá? E é assim que esses bancos se relacionam. Tipo, a linguagem de SQL ela é bem parecida com a estrutura do que eu expliquei para você sobre o PROC-V. Comandos principais, não faz diferença para nós aqui. Interessante, ó. Select é usado para consultar e extrair dados. Insert, adicionar novas linhas à tabela. Update, modifica dados existentes. Delete, remove registros do banco. Essas são as categorias mais comuns da linguagem de programação. E aí, a partir da categoria, tu pode fazer diferentes coisas. Então, dentro de update, tu dá o comando para a linguagem. Tu diz, eu quero update, eu quero atualizar. E aí, tu coloca mais informações, mais linhas de código, dizendo o que tu quer atualizar e a partir de que regra que tu quer atualizar. Tecnologias mais usadas para gerenciar banco de dados. MySQL, Postgres, SQL e SQL Server, tá? MySQL mais usado para sistema de open source, de código aberto. Postgres é muito usado em banco, tá? Porque ele opera em alta conformidade com padrões. E banco tem muito padrão, tá? Todas as linguagens usadas em banco, COBOL, C++, C Sharp, são linguagens que, em geral, na stack de tecnologia, usam bancos relacionais e usam Postgres como tecnologia. E o SQL Server é bem Microsoft, tá? Entenderam? Entenderam como é que funciona?
Eu vou botar o não sequencial, não relacional, ou não sequencial, que é o NoSQL. Armazena dados de forma flexível, sem depender de tabelas com linhas e colunas rígidas. É otimizado para alta escalabilidade horizontal, lidar com grandes volumes de dados, Big Data, e informações não estruturadas como documentos JSON e redes de relacionamento. Boa tarde, Fê, bem-vindo. Aí aqui a dica tá escrita aqui, use IA para explorar a base sem SQL avançado. José, bem-vindo no Insta. Mas eu diria que dá para usar IA para explorar bases também não relacionais, tá? Eu acho até que a gente, não sei, eu tô falando aqui para vocês opinião, né? Fonte e vozes da minha experiência. Que não é um negócio que eu... Fonte e vozes da minha cabeça, né? Porque não é um negócio que eu faço, não é um negócio que eu tenho experiência fazendo. Mas eu já usei ChatGPT, por exemplo, para explorar documentos em que os dados não estavam relacionais, não estavam sequenciais, não estavam relacionando as colunas com as linhas. Tipo, pega esse documento aqui que eu não entendi nada e transforma para mim numa tabela. Eu faço isso muito para fornecedor, tá? Quando a gente tá avaliando a aderência... E alguém tá me ligando. Quando a gente tá avaliando a aderência de um novo fornecedor... Peraí. Quando a gente está avaliando um novo fornecedor, eles mandam a proposta, né? Eles mandam a proposta pra gente, mais umas informações no corpo do e-mail, e cada um manda de um jeito. Não existe uma padronização do envio do envio da proposta. Só que eu preciso encontrar o padrão para comparar entre eles. Quem é que faz isso para mim? A inteligência artificial. Aí vocês podem fazer no ChatGPT, no Gemini, onde vocês quiserem, tá? Com bases DSQL, com bases sequenciais, bases relacionais, ainda é mais fácil, né? Tu bota teu objetivo final e a inteligência artificial se vira para fazer, né? Então, para quem trabalha com dados e analytics, a inteligência artificial é uma grande aliada. Mas eu vou dizer para vocês que não é um sistema 100% confiável. Inclusive aconteceu uma coisa muito esquisita comigo essa semana passada, final de semana passado, que... Não, anteontem. Nós pedimos pizza aqui em casa e veio uma tabelinha da Copa pra preencher, sabe? Os jogos, com as chaves e os jogos, e aí tu vai colocando o placar. Aí meu filho adorou, né? Aí ele pediu pra eu preencher. E aí eu liguei o ChatGPT no Voz, naquele que conversa, e eu fui perguntando pra ele, me dá o resultado do jogo tal dia. Me dá o resultado do jogo tal dia. E ele ia me falando e eu ia anotando. Daqui a pouco, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Que eu fiz no celular, mas deve estar aparecendo no computador também. Do nada, ele me mandou umas fotos. Quer ver? Olha aqui, dá pra ver. Gente, olha que doideira. Ó. Eu falei, ó. Agora sim eu quero os jogos. Ele tinha me falado errado. Ele me falou os jogos do dia 15, que era no mesmo dia, do dia 14, sei lá. Então eu falei, agora eu quero a Bélgica e o Egito dia 15. Daí ele me falou, no dia 15, a Bélgica e o Egito empataram 1-1. Eu falei, tá, beleza. Aí eu botei, e o Irã e Nova Zelândia? Olha as fotos que ele me mandou. Aí eu peguei e escrevi pra ele. Só que ele respondeu, ele mandou as fotos e respondeu. Aí eu falei, que fotos são essas que você mandou? Ele falou, eu não enviei nenhuma foto. Eu falei, você mandou uma foto do Denzel Washington. E ele falou, não enviei nenhuma foto do Denzel Washington nem de ninguém. Ainda quis discutir comigo. Gente, esse tipo de alucinação pode acontecer, tá? Nunca tinha acontecido comigo.
E meio que eu entendo, inclusive, por que isso acontece. Mas eu achei esquisito quando aconteceu. Eu fiquei meio assustada, pra ser bem honesta com vocês. Eu achei bem estranho. Aí o que eu fiz aqui? Agora foi. Ficou loucura, né, Muri? Assim, eu já conheço. Ai, agora eu tô brilhante aqui, meu Deus do céu, esse filtro que eu tô usando. Eu achei muito esquisito, tá? Muito doido. Sei que pode acontecer. Daí eu pensei, deixa quieto então, vai, sabe? Daí eu continuei aqui buscando os resultados. A Gil falou, eu já ia tirar um print e provar que ele me mandou sim. Eu pensei nisso na hora, Gil, mas eu pensei, cara, eu não vou ficar discutindo com uma inteligência artificial. Se na minha vida real eu prefiro a paz do que ter razão, sabe aquele negócio? Prefiro ter paz do que ter razão. Imagina com a inteligência artificial. O Muri falou, agora você me entende, Mari, quando eu discuto com a minha esposa, ela está sempre certa. E provavelmente com prints e provas, Muri. Ai, gente, que doideira, tá? Então, assim, ó, dá pra usar a inteligência artificial pra explorar a base sem SQL avançado? Dá! Mas dá pra confiar? Tem alguns modelos que estão melhores treinados e tal, né? Eu super recomendo que vocês deem uma olhada no meu Instagram. Tem um destaque IBM. Eu fui no ano passado, acho que em agosto, pro Rio, que eu fui convidada, não sei porquê também, mas amei, para um evento super exclusivo lá, né, da comemoração dos 15 anos do laboratório da IBM no Brasil. E eles falaram muito sobre o uso da LLM, que são os Large Language Models, né, que são os modelos de linguagem natural. Enfim, assunto bem legal. Quem gosta e se interessa por esse tema, tá nos meus destaques, IBM, tá? Só puxar um pouquinho para trás que vocês vão encontrar. Segunda dica, automatize análises recorrentes. Deixa eu pensar em qual exemplo que eu vou dar para vocês. Qual é uma análise recorrente que eu faço? A gente faz uma análise anonimizada do nosso time da Uncover, tá? Sem nome, sem dados pessoais, sem nada, sabe? Nada que seja, que a gente estaria vazando dados ou informações confidenciais para a inteligência artificial. Mas uma análise que eu faço, meu time faz sempre, agora eu não faço mais, agora é meu time que faz, é a análise demográfica, que é basicamente assim, de que time que a pessoa é, faixa etária, etnia, que a gente tem um censo de diversidade, né? Etnia, orientação, não é orientação sexual, é sexualidade, gênero. Gênero eu repensei, eu não quero mais colocar. Nós temos pessoas transgêneras no time, eu não quero mais colocar cisgênero feminino, transgênero feminino, cisgênero masculino, eu quero masculino e feminino. Pronto, acabou. Já que bem-vindo. Porque parece que a gente tá segregando, sabe? Mas tem isso também no censo de diversidade. Aí tem lá informações de qualificação formal, tipo, superior, ensino não sei o quê, né, pós-graduação, sei lá. A gente faz todo mês essas análises, né? Então, quando era eu que estava fazendo, agora é a Melzinha, que faz parte do meu time, eu tinha um chat, que eu mandava a base atualizada com as informações, sem o nome das pessoas, só com o cargo. Eu não lembro se eu mandava só o cargo ou só a área. Acho que eu mandava só a área, porque o cargo também não importava. E eu dizia, faz aí. E aí ele fazia já a tabelinha. E ele, inclusive, como ele já tinha o cronológico, o histórico das análises anteriores, ele indicava o que tinha subido e o que tinha decrescido, sabe? Aí tem algumas coisas que é bom que aumente, tem outras coisas que se aumenta é ruim. Aí depende do indicador do que a gente quer analisar. Depois eu comecei a analisar custo por funcionário, receita por funcionário e a variação disso, tempo de contratação, custo por contratação. A gente é bem maluquinho dos dados aqui. Leandro, que bom te ver aqui, seja bem-vindo. Então, essas análises que são recorrentes, já coloca lá automatizada. Daí beleza. Daria para eu conectar isso direto com a minha base e ele fazer isso sozinho e já me mandar por e-mail? Dá. Só que como eu trato em RH
de dados pessoais e confidenciais, eu prefiro não dar que suco para bandido. Vocês já ouviram falar nesse termo? Meu pai fala muito isso. Não dá que suco para bandido. Não... Eu nem sei como se fala isso aqui em São Paulo. Lá no Sul a gente fala assim. Não dá mole, sabe? Eu prefiro não dar mole. Não ficar dando chance pro azar, sabe? De ficar dando acesso a bases importantes aqui que tem dados confidenciais. Gente, isso é muito instável, tá? Dá uma maluquice lá na cabeça de um C-level da Anthropic, que o cara vai lá e joga tudo na Wikileaks, sabe? Vocês lembram do Assange? Como é que é Lestrange da Wikileaks? O cara vazou um monte de coisa. Eu acho que chega uma hora que tu já tá no limiar da loucura mesmo, né? Porque tu nem tá mais nessa dimensão, assim, sabe? Tu tá em outro lugar. Oi, Maria! Oi, Maria! A Maria falou assim, oi, Mari, suas lives são ótimas, preciso me organizar pra assistir. Maria, sabe o que eu tô precisando fazer? Eu preciso botar lá no link no YouTube, youtube.com/marigaida. Tô precisando atualizar. O finalzinho da temporada anterior eu não botei. E essa também, essa atual, eu não fiz nada sobre isso. Mas eu vou fazer, prometo. Eu tô com muita coisa e pouca saúde. Vamos embora. Então dá para automatizar análises recorrentes. Aí eu acho que a Maria falou que aqui em São Paulo não dá palco para palhaço. Por aí, Maria. Não dá que suco para bandido, não precisa, né, gente? Não precisa. Não é um negócio assim que onera muito a minha agenda. Desculpa, gente, tô falando que eu tô com uma pastilha na boca. Não é uma coisa que onera muito a minha agenda reorganizar uma base para anonimizar a base, né? Anonimizar é tornar anônimo, não colocar o nome das pessoas, não colocar dados pessoais, sabe? Gariculani, bem-vindo. Então, automatizem análises recorrentes, mas tenham cuidado com o tipo de dado que vocês estão compartilhando com a inteligência artificial. Última dica pra gente encerrar, gere insights e hipóteses mais rapidamente. Gente, isso aqui pra mim é a melhor parte de trabalhar com dados e análises com inteligência artificial. Tem uma metodologia que se chama What Can Be Worse? Será que é isso? What Could Be? Esses could, should, eu nunca aprendi. Methodology. Será que é assim? Não achei por esse nome. Tem o nome pra isso. Make it worse than thinking to. Não é esse. Uns 11 anos atrás, quando eu morava lá em Floripa, eu fui num evento da Associação lá das Empresas de Tecnologia e teve um cara canadense, eu acho, sei lá de onde é que o cara era, que ele fez uma dinâmica lá na apresentação dele, que era perguntar... É uma dinâmica de gestão de projetos, tá? De discovery, na verdade, bem conectada com o produto, em que tu tem que assumir um papel bem pessimista, inicialmente, né? Então, tu tem a ideia do produto lá e tal, e aí tu começa perguntando... o que de ruim pode acontecer no lançamento do meu produto que talvez eu não esteja visualizando? Aí ele fala. Aí a outra pessoa fala. Aí tu responde, o que pode ser pior que isso? Aí a pessoa fala, tal coisa. Mas o que pode ser pior? Então tu vai estressando todas as possibilidades das coisas darem errado até o infinito, se puder. Daqui a pouco, então, a gente tá lá num meteoro que vai cair na Terra. E vai acabar com o data center que tá cuidando do teu software. Inclusive, vocês viram que tem um cara lançando umas estruturas que fica uma bola assim no mar, né? Aí fica uma bola assim pra fora, como se fosse um farol, e tem toda uma coluna embaixo de data center pra usar a água do mar pra resfriar. Achei interessante, porque eu fiquei pensando, e os peixes? Porque daí, mudando a temperatura da água, tu muda todo aquele microsistema ali, ecossistema, né? Em volta. E peixe? E Recife?
Não sei, eu vou ler melhor sobre isso, depois eu falo pra vocês. Então, tu vai pensando coisa ruim até chegar no meteoro que vai destruir o data center, tá? E aí tu faz o caminho inverso. Ah, mas e se a gente resolver isso? O que pode ser melhor? E se a gente resolver essa outra coisa? O que pode melhorar? Então, isso é uma metodologia de gestão de projetos mesmo, tá? Não precisava de um papelzinho higiênico. É uma metodologia de gestão de projetos bem interessante. Elanzinho, bem-vindo. E vocês podem fazer isso, que se vocês não tiverem esse parzinho para vocês fazerem essas trocas, vocês fazem com a inteligência artificial. Eu tenho um chat no meu chat GPT, já falei para vocês, que é o chat da vida. E aí ali eu vou falando um monte de coisa, assim, que eu quero ajuda para tomar decisões e que são assuntos e decisões que eu não quero dividir com uma pessoa. Não quero. Eu tenho essa particularidade de, eu resolvo minha vida sozinha. Então eu falo com a inteligência artificial. Daniel, que bom te ver aqui, seja bem-vindo. Eu falo com a inteligência artificial. Eu falo, eu tô com essa decisão financeira para tomar. Inclusive eu tomei uma decisão com ele esses dias. Eu vou fazer um curso agora no segundo semestre, que é para eu ser conselheira de empresas, que é um negócio bem interessante. Receber para dar pitaco na empresa dos outros, tô pronta. E é um negócio é um investimento que se paga logo, né? E o curso que eu quero mesmo fazer vai custar uns 27, 28 mil. Eu não tenho essa grana ainda. Aí eu vou fazer uma outra formação agora que vai dar uns 8 mil, eu acho. Aí eu fiz lá um plano de pagamento e tal. Só o GPT que me ajudou. Simples, sabe? Leandro, bem-vindo no Insta. E então, assim, e aí eu vou pedindo hipóteses. Então é mais ou menos conversar mesmo, sabe? Como se vocês fossem conversar com uma pessoa. Mas imaginem que é uma troca em que o outro lado tem muita informação, muita referência que talvez uma pessoa não teria. Pelo menos eu não tenho dado sorte de conhecer pessoas que são enciclopédias, assim, sabe? Que o que tu perguntar, a pessoa arruma assunto, sabe? Ou te dá uma referência, ou te dá uma informação, assim, que... Então, eu gosto. Acho que tem lugar, tem o que falar, né? E quando tu tá falando em dados de negócio, que é o assunto aqui, dados e analytics, né? Dados de negócio, ainda é melhor. Porque daí a inteligência artificial vai te trazer dados de outros negócios, referências até de livros, né? Eu tenho uns livros aqui sobre... Eu gosto muito, mas beleza. Eu ganhei esse aqui. Tem esse aqui, ó. Esse aqui é bem legal. The Happiness Advantage. Eu ganhei de um chefe meu esse livro aqui, do Michael. Miss you, Michael. Do Michael. Ganhei esse livro aqui. E ele fala sobre a importância de tu enfrentar as dificuldades, os problemas, sempre com um sorriso no rosto. Precisa dessa setinha aqui, que é um sorrisinho, uma carinha, vocês estão vendo? Ele fala sobre casos da empresa. A maior parte dos livros de não ficção são assim, né? O outro, que é o mesmo de sempre, que eu li recentemente, o Economia, Modo de Comer, o Ideias Rebeldes, todos esses que eu tenho indicado para vocês, eles falam sobre casos de empresas. Então, é impossível ler todos os livros e assistir todas as séries, os filmes e saber tudo de tudo. Mas a inteligência artificial está bem mais próxima disso do que a gente. Então, aproveitem essa vantagem e analisem os dados de vocês usando a inteligência artificial para trazer outras referências. Para mim, fecha todas, tá? Aí, claro, tem que ter uma dose de criticidade para saber se essas referências são verdadeiras, são boas, são positivas, né? Por isso que é bom saber o que faz, né? Saber da tua função, saber do teu mercado, né? Ler de diferentes fontes, ler, estudar. Tem que estudar, gente. Tem que estudar, tem jeito, tá? Chega pra hoje? Acho que o mais técnico, mais prático que eu falei foi sobre SQL, mas consegui dar um pouco de aplicação para vocês dos outros temas, né? Eu tô muito mirim ainda em aplicação para dados e analytics, porque não é a minha carreira e os dados que eu tenho não são big data, não são grandes bases, né?
Eu fiz um curso de métodos quantitativos, aplicação de métodos quantitativos para análise de dados, de RH, People Analytics, e eu aprendi a programar em R, no RStudio, que é um ambiente para analisar bases de dados em grande volume. Por exemplo, controle de ponto, né? Só que hoje em dia isso não faz parte da minha vida, a gente não tem nenhum tipo de controle de jornada aqui na Uncover. Como eu não preciso, eu não usei mais e ficou para trás. Mas fica a dica. Para quem não é de programação, para quem não é desenvolvedor, começar por linguagens como R, dentro do ambiente do RStudio, é um bom caminho. É tipo uma introdução. Eu gostei bastante. Eu sou uma mulher bem inteligente. Eu sempre uso isso a meu favor. Mas eu acho que se eu conseguir, mais gente consegue. É só se dedicar ali, estudar e tal. E eu acho que o resultado de vocês vai ser positivo. Chega por hoje, ainda tem que almoçar. Como sempre, um prazer imenso estar com vocês. A gente encerra a semana amanhã. Eu vou ficar 2 dias em silêncio dentro de casa sem falar uma palavra. Mentira que eu vou estar com meu filho. Mas eu não tenho mais condições, eu preciso descansar minha voz. Muito obrigada. Vejo vocês amanhã. Obrigada pro pessoal do LinkedIn. Cadê o TikTok para encerrar? Achei. Muito obrigada pro pessoal do TikTok. E muito obrigada pro pessoal do Instagram. Vejo vocês amanhã. Valeu!